Então você foi um catador de papel, você vendeu lenha. E aí foi onde eu comecei a dar sequência, a ajudar minha mãe. O que tinha para fazer? Catar papel. Caramba. Começamos a catar papel, né? Eu e meu irmão, nós somos o primeiro catador de papel em Cascavel a catar papel com cavalo e charrete. Hoje eu sou um desenvolvedor de pessoas, né? E tenho trabalhado com isso, é o meu carro-chefe, entre outras coisas que a gente faz, né? Entre outros negócios que a gente está buscando. E aí, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um Fora da Curva. Hoje eu vou falar com um cara fora da curva mesmo, tá? Muito bom estar aqui. Ele é consultor, empresário, palestrante, mentor de negócios, mentor de líderes. É uma pessoa que já impactou muito a minha vida. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não tem como. Não tem como. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, já dizia o Chorão. Então vocês vão entender hoje o porquê que as pessoas que são de verdade impactam vidas, independente do que aconteça e onde elas estão. Mas antes, deixa eu falar do nosso... Aliás, nem vou falar do patrocinador. Primeiro eu vou jogar para ele, depois eu vou falar do patrocinador. Clésio Luz, bem-vindo. É uma honra ter você, irmão. Fico muito feliz, Jefferson Lima, obrigado pelo convite. E hoje é dia de realizar sonhos. Estamos realizando mais um sonho, né? Uau. Muitas vezes que a gente falou, compartilhou, já há um tempo atrás. Obrigado pelo convite de estar aqui. Realmente é a realização do sonho retornarmos aqui. Isso. Depois de um tempo a gente partilhava aí a nossa experiência há muitos anos lá na Rádio Isso. Colmeia, e agora estamos aqui. Muito obrigado. Bons tempos de Rádio Colmeia. Eu ouvia o Clésio. Galera, eu ouvia o Clésio, sabe? Era o programa Vida Nova, tinha até a vinhetinha, Clésio Luz. E eu tava ali envolvido, ouvindo rádio em casa, rádio com programa católico e tal. Eu falava, cara, um dia eu vou lá na rádio. E um dia o cara da rádio me liga, fala, alô, Jefferson. Eu falei, credo, o que é isso? Entendeu? E olha aí. Mas, irmão, antes de seguir esse papo, eu quero te presentear com um presente aqui do LM Vieira, nosso apoiador do podcast, com essa, que para mim é uma lembrança que faz muito sentido, porque você vai saber por quê. Então, se você quer presentear as pessoas na sua casa, na sua família, você que na sua empresa quer deixar a sua marca, você vai poder ter a oportunidade de ter uma caneca linda assim, não é tão linda quanto a minha, né? Mas quem sabe você tem uma mais bonita, eu não sei. Mas olha, tá aparecendo aí na tela, a galera coloca para nós aí o contato, o Instagram desse parceiro que tem ajudado a gente nessa missão de levar realmente as transformações para a vida das pessoas. Então, muito obrigado, tamo junto, irmão. Tá na sua mão o seu presente aí, já começa ganhando presentão aí. Show de bola, fico agradecido demais. Para mim já é um presente muito significativo estar aqui. Olha só, aí. Personalizado, que é isso? Olha aí. Incrível, eu falei que hoje é dia de realizar sonhos, mas Aí, não estava esperando tanto. Que top, deixa eu guardar aqui show pra de você. bola. Irmão, é porque você é Muito bem-vindo bom. aqui, tá? E de verdade, tá muito legal estar junto. Ganhou aí. Agora você tem. Olha aí. Opa, agora tem uma xícara fora da curva. É Isso isso é aí. extraordinário. É isso aí. Gente, é o seguinte, hoje vocês vão entender por que o Clésio é fora da curva. Eu sempre digo, fora da curva é alguém que está fora da média, que faz diferente do que as outras pessoas fazem. E por isso tem um resultado diferente, é inevitável. Mas, Clésião, apresente-se, fale de você. Quem é esse cara aí? Rapaz, essa apresentação é interessante, né? Mas por uma questão até mesmo de se conectar aí com aqueles que acompanham, né? Com todos os seguidores, com aqueles que estão inscritos no canal. Como você disse, eu sou o Clésio Luz, hoje eu sou um desenvolvedor de pessoas, né? E tenho trabalhado com isso, é o meu carro-chefe, entre outras coisas que a gente faz, né? Entre outros negócios que a gente está buscando operar. Esse é o principal share hoje, trabalhar com desenvolvimento de pessoas. E antes de vir para cá, eu acabei de passar numa empresa onde a gente está desenvolvendo, iniciando uma parceria de trabalho, e eu reforçava para ela justamente isso. A minha realização hoje como profissional, como pessoa, como ser humano, é fazer com que as pessoas consigam dar um passo.
Se as pessoas que têm a oportunidade de eu encontrá-las, de passarem pela minha vida, derem um passo, somente um passo a mais, um passo no seu pessoal, um passo no seu profissional, um passo no seu relacional, esse é o meu propósito de vida, contribuir com que as pessoas deem um passo. E é isso que a gente tem feito ao longo desse tempo, trabalhado especialmente dentro de algumas empresas, né, as empresas que necessitam, mas também no atendimento individualizado, conforme a realidade de cada um, e é isso que me realiza bastante. Que legal. Mas, ó, quando fala de desenvolver pessoas, tem muito a ver com estar preparado para encontrar diferentes realidades, né? Então, assim, você fala um pouco da sua família aí. Casado, filhos... Isso, eu sou casado, né? Tenho 2 filhos e um enteado, então tenho 3 filhos aí, né? Tenho 45 anos, né? Apesar de não parecer, né? Parece 60. Olha aí. Não. Daí, Rodrigo, o que você acha? Aí, ó. Ele 45 anos, né? 45 anos. Uhum. E estamos aí no mercado já há bastante tempo. Eu sempre digo que a formação ajuda, né? A formação contribui bastante. Mas aquilo que a experiência de vida e aquilo que Deus proporcionou a gente passar, experienciar, viver, hoje é o grande insumo, o grande diferencial para poder compartilhar com pessoas. É por isso que eu falo das diferentes realidades, né? Muitas vezes nós olhamos para a vida e por termos um ideal, idealizamos que aquilo tem que acontecer, colocamos expectativa, vem frustração. Só que na frustração tem aprendizado. Na frustração tem conteúdo. Muito. Né? Então essa jornada de desenvolver, para mim, a coisa mais legal é imaginar que eu estou me desenvolvendo, estou passando os meus desafios, mas eles vão servir lá na frente. E você já passou vários, como todos nós passamos, né? Faz sentido dizer que é uma vida de superação? Sim, com certeza. E uma vida de superação onde eu tenho, né, a gratidão a Deus, ao Criador, pelas oportunidades que Ele me deu, e fiz dessa superação, dessas oportunidades que Ele me deu e a graça que Ele me deu de superar, uma frase, que é a minha frase principal, que a todos é dado a oportunidade de mudar e ser feliz. Uau. E eu tenho essa condição, todos nós temos essa condição de mudar, mesmo diante da dor, mesmo diante das dificuldades, das barreiras, dos problemas, das decepções, das amarguras, certo, né? É nos dado a oportunidade de mudar e ser feliz. E eu me considero e sou grato a Deus por isso. Pela oportunidade que Ele me deu de passar por algumas experiências que talvez seja o dia a dia de algumas pessoas, que seja muito diferente da realidade de algumas pessoas, mas a principal graça que Ele me deu de mudar a mentalidade e, né, fazer a mudança para buscar uma vida de felicidade e de paz. Interessante você falar da mudança de mentalidade, porque nós estamos numa geração que está na moda falar de mentalidade, está na moda falar de propósito, de ressignificar e tal, e realmente é uma moda positiva, uma coisa boa. Só que não tem teoria para viver a vida, não tem curso para lidar com superação, né? Não tem curso para isso. Então é legal entender isso. Mas me diz uma coisa, cara, vamos começar do começo aí, cara. Eu já sei um pouco e eu gostaria que você me falasse aí, cara, da onde vem esse cara? Porque eu olho aí um cara com um terno bonito, fala bem, entendeu? O cara tem cara de rico mesmo, não tem como, entendeu? Obrigado. Já tem cara de rico, mas aí, da onde saiu esse cara, velho? Já era assim, ricão, assim, não? Sempre foi. Esses tempos atrás, né, numa empresa, o cara falou pra mim assim, eu preciso te falar uma coisa, você tem uma carinha, um jeito de filhinho de papai, né? Nossa, sério que você ouviu isso? Ouvi isso com toda essa expressão aí, só tirar o despertador aqui. Tranquilo. E aí, eu falei, exatamente, eu sou filhinho de papai, né? Eu sou filho do pai. Mas a história começa um pouco antes, quando realmente a figura do meu pai não pôde, diante das suas limitações, diante de uma falta de oportunidade de mudar a mentalidade, eu vim ao mundo, então eu sou o filho mais velho de um total de 5 irmãos, né? E eu vim ao mundo. Minha mãe conheceu meu pai quando ela entrou na igreja, então foi um casamento marcado, arranjado, né? Sem ela ter o direito de escolha. Ela conheceu teu pai quando ela entrou na igreja para casar? Ela conheceu meu pai quando ela entrou na igreja. Disseram para ela, você vai casar tal dia e vai
conversei com tal pessoa. E quando ela chegou na igreja, ela encontrou esse cara para casar. Caramba, velho. E aí, com 15 anos de idade, ela casou-se, né? Ele tirou ela do lastro familiar, trouxe aqui para Cascavel, e aí ela começou a conhecer quem era a pessoa que ela tinha se casado, né? Com Meu Deus. vários problemas, né? Um problema sério de alcoolismo, dado ao jogo, envolvido com coisas erradas, enfim. E aí vem o primeiro filho e tudo mais, que sou eu, e toda uma desestrutura, né? Por que eu comento isso assim, quando a gente fala desse início da minha história e talvez um pouco de ênfase para o meu pai? Porque, apesar de tudo, o meu pai sempre foi um cara muito estratégico, né? Sempre foi um cara inteligente. Interessante. Mas não tinha uma mentalidade de usar isso da forma certa. Então ele tinha alguns insights, algumas sacadas, algumas coisas, mas por não ter uma mentalidade e não ter tido a oportunidade de ressignificar essas coisas, ele usava isso de forma errada, né? E isso nos prejudicou muito, né? Muito. Eu imagino, porque primeiro que sua mãe não era feliz com ele. Ela não teve escolha. Ela não teve escolha, ela teve que viver aquilo, né? Segundo que, pelo que você está me dizendo, provavelmente o estilo de vida que vocês viviam não era fácil. Com certeza. E aí, nesse contexto todo, ele teve vários problemas, não era um cara dado ao trabalho e tudo mais, né? E aí minha mãe, eu nasci, já estava com um ano e pouco, e ele ali fazia um bico, não parava em empresa, nada, nenhum emprego dava certo. Ela falou, bom, vou ter que trabalhar. Ter que eu trabalhar para sustentar essa criança. E aí ela começa a trabalhar, vem e consegue um trabalho no Hospital Policlínicas, aqui em Cascavel, como zeladora, né? E aí é uma inversão que hoje tem acontecido também e que é muito importante esse detalhe. Ele passou a ser o responsável por me cuidar, teoricamente, e ela responsável por trabalhar e trazer as coisas para dentro de casa, porque ele não estava trabalhando. Mas, de alguma maneira, ele conseguia algum dinheiro, sempre trazia algum dinheiro e sustentava o vício dele. Até um fato bem interessante, que a gente ri bastante em família, né, com os meus irmãos, que passou-se um tempo e aí a minha mãe chega um dia mais cedo do trabalho em casa, e ele não estava em casa. Não estava ele, não estava eu, e ela fica preocupada. Levou o menino para o bar, né? Deve ter levado o menino para o bar. E aí ela sai de bar em bar, procurando lá no bairro Interlagos, olha aqui e tal. Daqui a pouco chegou num bar lá, estava ele. Quarta-feira, 3 da tarde, 4, 5 cerveja na mesa, como se ele fosse o rei, né? E pior, sem o menino. Caramba, não tava. Perdeu o menino. Perdeu. E aí minha mãe imagina o coração da mãe. Né? Cadê o filho? Cadê isso? Cadê o Clésio? Aquela coisa toda. E aí ele foi obrigado a contar que ele tinha arrumado uma estratégia e que era dali que vinha o dinheiro dele. Ele tinha feito uma parceria com umas mulheres de uma zona de Meretrício, e lá na zona de Meretrício passou a ser a minha creche. Capaz! Então ela saía para trabalhar de manhã, ele passava lá, me deixava e eu ficava lá. Então, os meus irmãos tiram sarro até hoje. Você mamou nas putas, porque não sei o quê. e ali Mano passou, do céu! E ali ficou durante uns 6 meses, pelo que minha mãe conta assim, né? Esse período passou a ser minha creche. E ali o que ele fazia? Em conluio com as mulheres de lá, então os homens que frequentavam, ele ia atrás, descobrindo que o cara trabalhava, ele pegava uma das mulheres de lá durante o dia e eu, pequenininho, criança, chegava lá e batia e dizia, tá aqui o teu filho aqui, ó. Eu era uma moeda de troca, né? Meu Deus. E aí extorquia o cara dava uma grana, ficava pagando e tal, as outras coisas, dava pra eles não revelar. Quanta cura você precisou pra falar disso hoje dando risada? Dando risada, exatamente. Caramba. Quanta cura pra passar e superar vários traumas. Teu pai era vida louca mesmo. Muito louco. Mas aí não para, né? Segue e tal, tudo mais. Minha mãe dá todo aquele revolta, aquela discussão, e aí ele resolve mudar, ir embora para Rondônia. Vamos embora para Rondônia, era época do garimpo, vamos para lá, vamos ganhar dinheiro, começar a vida e tal e tal. Minha mãe sem escolhas novamente, né? Já grávida daí da minha irmã e tudo mais, não, vamos para Rondônia. E aí vai para Rondônia, mais longe ainda do seio familiar e tudo mais. E chega lá, ele se embrenha a trabalhar de jagunço nas fazendas, no garimpo, e a gente ficava com a minha mãe num barraquinho na cidade. E aí passou o tempo, essa minha irmã nasceu e tal, meu outro irmão também nasceu, então nós já estávamos
Em 3, quando ele comete um crime lá e ele vem fugido de lá, de Rondônia, e nos abandona lá, né? E durante um tempo eu tive muita dificuldade com o relacionamento com pessoas, porque essa foi uma parte muito complicada. Eu tinha 7 para 8 anos, eu ia iniciar a minha alfabetização, primeiro ano de escola e tudo mais, e tinha muita dificuldade. Por quê? Eu acreditava que ele ia voltar. Eu não entendia. Então, aquele abandono, para mim, ele foi muito marcante, né? Uhum. Ao longo dos anos, depois com todos os traumas, eu sempre dizia, né? Eu tinha a minha sala de abandonos. Então, eu tinha lá a minha coleção de Caramba. abandonos. E o principal era o do meu pai. Era do pai. Então, quando alguém se aproximava de mim e Abandonava. tentava ser o meu amigo, né? Se eu começasse a ter um grau de amizade, fosse homem, mulher, uma pessoa que eu gostasse da pessoa, a primeira coisa que eu fazia, eu achava uma maneira de cortar o relacionamento, de impedir. Olha aí. Entendeu? Por quê? Porque eu não queria ser abandonado. Até que muito depois eu consegui Percebeu. ressignificar isso. Caramba. Mas esse abandono, isso me doía. Eu lembro que eu sentava à noite, ajudava minha mãe a arrumar os outros meus irmãos, organizar para deitarem, e eu ia e sentava sozinho no escuro e ficava lá fora e ficava pensando, né, cara, ele vai voltar. Em algum momento ele vai voltar. E eu ficava pensando, o que eu fiz, né? O que eu falei, o que eu disse para ele me abandonar, né? Até então ele me deixava numa creche improvisada e Sim. voltava. Por que agora não? E agora ele não volta mais, né? Caramba. Então, Tá, mas ó, nesse cenário todo, eu imagino que desafios financeiros, né? Pobreza, dificuldade em lidar com gente, você já comentou. Cara, o que era mais difícil nessa infância? O que era? Porque, pô, o trauma do abandono, não vamos dizer que ele não seja difícil, mas ele é sentido. Mas tem coisas que são externas. O que vocês tiveram que viver por causa disso? muitas situações externas. Aí nós ficamos abandonados. Eu precisei iniciar, né? Eu sempre digo que a minha parte de vendas, a minha escola de vendas começou ali. Eu precisei começar a ajudar minha mãe. Minha mãe lavava, então veja, ela tinha as crianças pequenas, ela num local onde ela não conhecia, ela começou a pegar roupa da vizinhança para lavar. Ó, a senhora tem uma roupa para lavar e Certo. tal. Então eu comecei a ajudar a minha mãe, buscava roupa e trazia. Mas eu ainda não tinha aprendido a fazer conta, eu não sabia ler, então eu não conhecia o dinheiro e eu precisava ajudar minha mãe. Então eu fui tentar me aventurar, vender picolé, vender fruta, vender as coisas e tal. E acontecia, porque às vezes trabalhava o dia todo vendendo picolé, chegava no final do dia eu estava devendo, porque alguém me logrou, alguém fez um troco errado. Então eu sofri muito com essa questão da formação, porque eu não tinha a formação, então eu não ia para a escola para poder ajudar a minha mãe a cuidar dos meus irmãos e tinha que trabalhar. E fui começar isso mais tarde. Então, eu aprendi, né, na rua realmente, mas sem ter uma formação. E essa miséria toda. Então, era muito difícil. Esse barraco lá onde a gente morou, lá na cidade de Vilhena, Rondônia, eu fiz o piso do barraco, que não tinha, era um barraco mesmo, eu fiz o piso passando nas construções pedindo um pouco de massa. Então, eu passava, andava com o baldinho, ó, me dá um pouco de massa. Às vezes o cara me dava um pouco de massa com cal, né, para colocar no chão, ela esbrugava e tudo mais. Às vezes eu ganhava uma massa só de cimento. E a gente fez o piso e ficamos ali. Você chegou a viver essa coisa de ter que pedir mesmo as coisas, então? Literalmente. Infelizmente, literalmente. E isso também, né, ao longo do tempo, me causaram alguns bloqueios, que graças a Deus hoje a gente não só compreende, mas como superou também. Mas de pedir. Uma das situações de pedir, minha mãe decidiu vir embora. Falou, vamos ter que voltar, vamos voltar para Paraná, vamos lá, vamos ter que achar teu pai, descobrir onde que ele está, ele tem que me ajudar a criar essas crianças. Vendemos as últimas coisinhas que tinha, né? Eu fiz a negociação do botijão de gás, né? A negociação para inteirar a passagem, porque daí eu já pagava e minha mãe pagava, meus outros irmãos não pagavam, eram menores, né? E compramos 2 passagens, mas nós viemos de Rondônia para cá. Uma mulher com 4 crianças vindo para cá, para Cascavel, sem R$1 no bolso, sem R$1. Caramba. Então, toda vez que o ônibus parava, eu descia realmente. Ó, o senhor tem uma bolacha para me dar? Você tem um negócio para me dar? Aí eu pegava aquilo que me dava e eu voltava para o ônibus para dividir com os meus irmãos, né? Que na época eram quantos já? 3 irmãos nessa época ali. Nós éramos em Caramba. 4. A minha última irmã foi nascer aqui em Cascavel, que é a Chayane. Né? Aí tem que
Tinha que dividir comida mesmo. Tinha que dividir. Tem alguma cena, alguma história assim relacionada a dividir comida que você lembra que foi muito forte, não? Muito forte, assim. Aí aqui já, né? Eu sempre conto. A gente já estava catando papel aqui, né? Trabalhando com a reciclagem e tudo mais. E os meus irmãos sempre pediam um cachorro quente que tem na Rua Europa, na subida da Baixada da Bresolim, subindo ali. Eles sempre me pediam, né? Compra um cachorro quente para nós, compra um cachorro quente. Era o final de tarde, quando a gente estava voltando, e a pessoa estava preparando ali, então a gente sempre passava, Voltando né? da onde? Voltando da rua, catando papel, vendendo lenha, Caraca, né? então você foi um catador de papel, você vendeu lenha. Literalmente, mas deixa eu só voltar, que você adiantou uma pergunta bem importante. Você perguntou sobre essa fome. Essa questão do cachorro-quente me marcou. Mas só para não perder o fio da meada, deixa eu te dizer. Nós voltamos para Cascavel. Aham. Chegamos aqui com toda a dificuldade, só que a coisa não tinha mudado. Meu pai continuava do mesmo jeito, fomos morar no bairro Morumbi, minha mãe precisou trabalhar de diarista, e aí foi onde eu comecei a dar sequência, ajudar minha mãe. O que tinha para fazer? Catar papel. Caramba. Começamos a catar papel, né? Reciclado, fazer as coisas, Certo. fazer uma limpeza de lote, fazer essas coisas, mas não é o que sustenta tudo. E aí foi aonde a gente montou, eu e o Clever, meu irmão, nós somos o primeiro catador de papel em Cascavel a catar papel com cavalo e charrete. A gente tinha um espírito empreendedor. Já era disruptivo já. Já era disruptivo. O primeiro catador de papel com charrete. Fomos nós, eu e o Clever. O primeiro. Depois de nós apareceram outros Olha aí. irmãos, outros colegas, cataram durante um tempo, até que a prefeitura nos proibiu, né? Caramba. De andar com cavalo e charrete pela cidade, porque sujava, porque atrapalhava o trânsito e tal. Mas nós ficamos nisso ali em torno de 7, 8 anos catando papel. Certo. E numa dessas vindas da tarde, eles sempre me pediam esse cachorro-quente. Eles me pediam o cachorro-quente. Sim. Ó, compra um cachorro-quente. E eu tinha feito já uma negociação e tal, tinha uns troquinhos naquele dia, quando nós estávamos subindo a Rua Europa, sentido Morumbi, eu parei e comprei um cachorro-quente. E a gente levou para casa. Tava eu e o Clever, a gente levou para dividir com os irmãos. Eu sempre Certo. tive isso de dividir com os meus Sim. irmãos, né? E nós dividimos. O primeiro cachorro-quente da minha vida, com 15 anos de idade, eu fui comer o 15 anos primeiro. de idade, meu irmão. 15 anos de idade. Aí, ó, o Wagner tá aqui no nosso bastidor. O Wagner tem 15 anos de idade. Ah, é, Wagner? É, 17 já? Ah, tá. 16. Falei, nossa, será que eu tô tão enganado, né? Já fez 16. Vocês estão ouvindo isso, gente? O Clésio comeu o primeiro cachorro quente dele com 15 anos de idade. Caramba. E aí chegamos, dividimos aquele cachorro quente em 5. Não. Dividimos em 5. E naquele dia eu não pude experimentar a salsicha, porque eu fiquei com a última parte, como eu fui cortando para dividir com eles, eu fiquei só com o pãozinho e o molho, mas era muito bom. E eu me lembro daquele molho, do primeiro cachorro-quente. E os meus irmãos me lembram disso. Então, essas foram algumas das experiências. Ou seja, Caramba. 15 anos de idade. Você falar isso hoje para um jovem de 15, 16 anos é quase que inacreditável. Sim. Porque hoje a facilidade que você tem de alimentos, iFood, você pede, você compra isso, você experimenta coisas diferentes e tal. Mas a miséria era tanta. Era tanta miséria, né? Eu brinco, né? Que nós era tão pobre que nós dava inveja em miserável. Não, tinha miserável que tinha inveja de nós. É tão pobre que a gente era. Mas pobre. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, mas caramba, meu irmão. Aí tá, aí é o seguinte, né? Aí vem um cara e fala pra você que você tem cara de filho de papai, né? Que é brincadeira, né? Saber que tem gente que tem coragem de falar isso. Mas eu fico contente assim, ó. Porque acontece. Houve uma mudança, então. Isso pra mim certifica que, de alguma maneira, não é que eu queira me passar ou me aparecer, mas que alguma mudança houve. Tá. Porque quando eu mostro alguns relatos, alguns indícios dessa época, Sim. tem pessoas que duvidam, falam, não é o mesmo cara. Não pode. E aí que eu quero chegar. É um improvável. É improvável, tipo, não tem como. Se a gente olhar hoje a realidade das pessoas, quantos que desistem simplesmente? Desistem da vida, desistem de ter sonhos, desistem de fazer as coisas. E nesse cenário de improvável, tá lá você, cuidando dos irmãos e dividindo o cachorro-quente, ficando sem a salsicha. Sem a salsicha. Esse foi o primeiro cachorro-quente. Pode perguntar a eles lembram. Agora, o que me movia nisso tudo? Tinha um fator muito importante. Nesse período, era o período da adolescência, a juventude, né? E uma revolta muito grande com meu pai. E eu pensava, né? Eu falava para minha mãe, né? Eu pensava, se eu matar o meu pai,
a gente resolve o problema aqui de casa. Caraca. Porque, além de tudo, ele batia na minha mãe, né? Chegava em casa drogado, bêbado, então quebrava as coisas, a gente tinha que dormir na rua, correr para os vizinhos. Era uma desestrutura muito grande. E eu tinha essa revolta, então eu já estava começando a ficar um pouquinho maiorzinho, né? E aí eu falava, mãe, eu vou matar o pai. E ela sempre me dizia algo assim, não levante a mão contra o teu pai, não levante. Confia em Deus e tal. Minha mãe, com tudo aquilo, com toda a estrutura, ela falava. E nisso tudo, Jefferson, você falou de sonhos, que é o grande detalhe da superação. Hoje, quando eu começo a trabalhar com qualquer pessoa no meu processo de coach, na mentoria, a primeira parte que eu vou trabalhar com a pessoa é resgatar nela os sonhos. A primeira parte. Eu não faço nem outra ferramenta, eu não aplico ferramenta de valores, eu não aplico nem mesmo o mapeamento de perfil antes de eu começar a resgatar com ela os sonhos. Por quê? Para mim, nasceu um sonho nesse período dos 15, 16 anos de idade, nasceu um sonho muito forte, que era um sonho de ter um trabalho. Então, talvez quem vai ver o podcast vai chegar até você, né? Eu quero comentar com você hoje, porque nós estamos numa sociedade onde hoje é empreender, ser autônomo, ser isso, aquilo e tal, e as pessoas não estão respeitando e valorizando a oportunidade de trabalho que elas têm. Eu sou um defensor muito claro do intraempreendedorismo, que é, se você não intraempreender, se você não trouxer ideias, se você não criar soluções aonde você está, você não vai empreender depois. Bom. Quando eu tiver minha empresa, eu vou empreender. Não, cara, se você tem uma oportunidade de trabalho, alguém está gastando para você, alguém está investindo em você, alguém arriscou patrimônio e te deu uma oportunidade de trabalho e você não tem a capacidade de ser criativo, de empreender aqui, meu irmão, você não vai empreender depois. A tua empresa não vai nascer. Quando eu tiver a minha empresa. Então, assim, nasceu o sonho do trabalho. Tá. E eu pensava assim, cara, se eu arrumar um trabalho, eu vou mudar de vida. Tá. E aí eu pensava nisso. Final de tarde, algumas dezenas de vezes, final de tarde, eu parava em frente à catedral, em frente ao edifício de Escolândia, com a minha charretinha, às vezes carregada, às vezes descarregada, às vezes com o meu irmão ali brincando, parava no centro da cidade, o cavalo, o charrete ali, parava. E eu ficava olhando aqueles caras sair de lá, né, bonito e tal, bem vestido, e eu ficava pensando, cara, como é que faz para ter um trabalho? Como é que faz? Até que um dia o cara passou mais perto de mim e eu perguntei, ei, deixa eu te perguntar, como é que faz para ter um trabalho? Cara. Como é que faz? Sabe? Então, aqui, aquela busca de uma informação que não tinha. Eu vivia num mundo assim, cara, cerceado de informação, a informação não chegava, ela não chegava, uma miséria terrível, sem uma referência. Então, eu não tinha uma referência de pai, eu nunca tive avô de lado nenhum, eu não tinha uma referência de tios, meus tios ficaram muito longe, né, separados do convívio com a minha mãe, então a minha referência era pouco, eu não tinha informação. Mas olha, deixa eu trazer de volta aqui. Você queria matar o seu pai. Muito. Tipo assim, ó, além de tudo, além da vida estar como está, não tem o trabalho, você vai chegar na história de alguém que te respondeu como tem um trabalho e tudo mais, mas cara, e aí, velho? Quando que você tirou isso da cabeça? Como é que foi isso aí? Foi uma sequência da graça e da decisão da minha mãe de ter um princípio. Né, de acreditar num Deus que ela sempre acreditou e que ela mostrava para nós. Porque a revolta era muito grande, o ódio era muito grande por tudo que acontecia, a desestrutura. Sim. Então, assim, eu era muito revoltado nessa época, mesmo trabalhando e cuidando dos meus irmãos. Eu tinha uma revolta com o mundo, com a vida, né? Eu não gostava que as pessoas me olhassem na rua, até porque eu chegava lá no portão batendo, ô tia, aí, posso pegar aqui o lixo? Ô tia, você tem alguma coisa para me dar? Ô, tal, posso carpir o lote para a senhora? Posso fazer? Esse é o meu cotidiano, né? Só que isso era um sentimento de humilhação muito grande. Claro. Eu dependia, precisava daquilo. Então, toda essa revolta e a revolta com meu pai. Depois dessa pergunta para esse cara me respondeu o seguinte, ele falou, para você ter um trabalho, você tem que ter carteira de trabalho. Você tem carteira de trabalho? Olha a informação que o cara me deu, né? Mas tudo bem. Aí eu falei, cara, carteira de trabalho, onde é que vai? Vou saber o que é isso. Né? Não sabia o que era carteira de trabalho e tal. E aí vou atrás de buscar a tal carteira de trabalho. Aquilo virou, cara, eu tenho que arrumar um trabalho. Tem que arrumar alguma coisa. Só que eu tinha reprovado já na 7ª série e já tinha parado.
de estudar, né? Veja, então já estava ali 15 para 16 anos, 16 para 17 anos, mais ou menos nisso, e já tinha reprovado. E aí o que que acontece? Vou atrás de juntar um dinheirinho, né? Fui me informar, fui no INSS, como é que fazia a carteira de trabalho, hoje ela é digital, nem tem mais a carteira, né? Mas na época era física. Ó, tem que tirar uma foto 3x4, eu vou tirar uma foto 3x4, juntei dinheiro, fui na Foto Paulista, tirar uma fotinha 3x4, eu mesmo cortei meu cabelo naquela manhã, em casa, peguei a tesoura, tem uma foto que eu mostro. Sério? Tem uma foto que eu mostro aí. Depois, qualquer coisa, coloca aí no podcast, eu te mando aí. Você coloca a foto da minha carteira de trabalho. Eu fui, tirei a foto da carteira de trabalho, né, totalmente desestruturada, e tirei a carteira de trabalho. Só que não tinha trabalho. Ninguém dá trabalho. Eu não tinha experiência, eu não sabia falar, eu não sabia conversar, eu não sabia onde ir levar a carteira de trabalho para fazer, mas eu tinha uma carteira de trabalho. Nesse período, meu pai acabou sendo preso, teve uma situação, ele foi preso, e minha mãe estava trabalhando na casa de uma professora. E aí essa professora, minha mãe contou o que tinha acontecido, meus meninos estão na rua, meus meninos, né, vendem lenha, catam papel, as coisas, meu marido está preso, aquela coisa de comentar, né? E aí ela sensibilizou, ela falou assim, olha, fala para o teu filho para ele voltar a estudar, e se ele voltar a estudar, nós vamos conseguir um trabalho para ele. Nós vamos conseguir um trabalho para ele. E, cara, minha mãe chegou naquele dia, né, naquela tarde, né, encontrei ela à noite, chegamos em casa, e aí ela falou o seguinte, olha, estou trabalhando na casa da professora, e ela falou que se você voltar a estudar, e ela consegue uma vaga para você no Wilson Joffre, ela vai te arrumar um trabalho. Cara, aquilo moveu a minha vida. Uau. Porque foi a melhor notícia que eu tinha escutado desde que eu aprendi a escutar. Sim. Porque vinha de encontro ao meu sonho, ter um trabalho. Mas tinha um caminho para fazer isso. Tinha um passo a passo para fazer isso. E aí, para ajudar, essa professora falou o seguinte, eu tenho uma ficha de um retiro e manda o teu menino fazer um retiro, que era na São João Batista. Nossa. Minha mãe falou, condicionou, você tem que voltar a estudar, ela vai arrumar um trabalho, e ela deu uma ficha para você fazer um retiro. Eu não queria fazer o retiro. Com certeza eu não queria fazer que o retiro? Que retiro e tal. Mas a proposta vinha de encontro ao meu sonho. E aí, como eu acreditava que se eu tivesse um trabalho, as coisas mudariam, certo, né? Eu aceitei os 2 desafios. No outro dia, já peguei minha charretinha, vim direto no Wilson Joffre e tal, fui ali para conversar. Quem me recebeu foi uma diretora chamada Virgínia, né? Foi essa diretora, Virgínia Marassi, que me recebeu, né? Provavelmente a professora tinha comentado alguma coisa com ela, porque ela me recebeu muito bem, me acolheu e tal. Tá. E aí fez a minha matrícula, falou, você tem que começar a estudar e tal, beleza, e levar a sério isso, aquilo, beleza, né? Eu saí do colégio, já montei na minha charretinha e tal, felizão da vida, vou começar. Eu não tinha roupa para ir, o Colégio Wilson Joffre, apesar de ser um colégio estadual, ela me deu as roupas que os alunos deixavam lá, para mim vir de uniforme e tal. E no final de semana era o retiro. Que aí você me perguntou como que eu perdoei meu pai, como que eu consegui superar a decisão, né, aquele sentimento de dor, matar ele, de querer matar meu pai. Eu vou para esse retiro, saí do Morumbi 6 da manhã, pezão, sem tomar café, venho, né, quando é quase 8 horas, estou chegando ali na paróquia ali do country, né? A paróquia de rico, só burguês. Né? Já tinha uma profecia ali, né? Já tinha uma profecia, ó, eu não tinha pensado nisso. Olha, você vai morar nesse bairro hein? Eu vou morar nesse bairro. Caramba. E aí, cheguei lá para fazer o retiro, cara, sentei lá no finalzão, suado, queimado de sol, sem café da manhã, já tinha começado ali, né? E aí começa um tal de pregador, cara, e o cara começa com uma parada falando o seguinte, Deus te ama. A hora que ele falou aquilo foi como se ele me desse um tapa, né, cara? Deus te ama, Deus tem um propósito para sua vida. E, cara, aquilo foi me dando uma raiva, mas um ódio, assim. Sério? Eu pensei, cara, a hora que esse cara passar perto de mim, eu vou colar o brinco dele. Capaz. Vou descer o braçaço desse cara. Esse filho da puta, olha a minha vida como é, né, cara? Sim. Olha a minha condição. O cara falar que Deus me ama, que Deus diz, Deus não existe, né, cara? Deus não tá nem aí pra mim e tal, né? E ele relacionava a palavra Deus com o Pai. Muito o comum. Pai te ama, o Pai te ama. Obviamente, né? Hoje a gente entende o que ele estava trabalhando, o amor de Deus, o querigma e tal. Mas na época eu sem informação, aquilo foi me revoltando. Só que aconteceu, ele terminou essa pregação, os caras serviram um café. Gente, tá liberado o café. Porra, meu, já não tinha nem comida à noite, já tinha dormido sem comer. Deixa pra mim. Eu já cheguei naquela mesa do café lá, né, cara? E aí tô ali, pego uma bolacha, pego um negócio e tal. Quando eu tô comendo, uma bolacha na mão, um copo na outra mão, chega o pregador do meu lado.
Caramba. Aí ele chega e fala, e aí, você tá gostando? Eu pensei... Será que eu falo pra ele? Largo meu café, dou um braçaço nesse cara, perco o café, eu pensei, cara, vou terminar de comer que é mais garantido. Não sei se vai ter comida depois, né? Meu Deus. Era sempre aquilo que eu pensava, eu tenho Caramba. pra comer, eu vou comer agora, né? E aí, não fiz nada e segui no processo. Chegou no final do dia, eu já estava mais sensibilizado, já tinha sido tocado. Sim. E naquele retiro eu recebi uma graça muito grande, que foi a graça de perdoar o meu pai. Tá. Né? Tive um encontro realmente, né? Hoje a gente entende, um encontro com a bondade, a misericórdia de Deus, e ali eu consegui perdoar meu pai. Então, esses dois fatores, a busca de um sonho, né? Eu queria trabalhar e aí precisava estudar e recebi essa graça do perdão. Então eu já voltei para casa no domingo com um grande diferencial, que era ter experimentado algo que eu não sabia, né? Não tinha. O pessoal do grupo de jovens me acolheu, né? O pessoal foi lá e falou, era um tal de grupo de jovens Ariel, os caras me acolheram. Caramba. Foram muito receptivos comigo. E aí me acolheram, me convidaram para participar do grupo e tudo mais, aquela coisa, e foi muito bom. E aí eu segui estudando. Mas, Clésio, olha só que interessante. Às vezes as pessoas vão para os cursos, para os retiros, para os eventos, e elas têm um impacto emocional muito grande, e elas têm uma ilusão de que a vida delas vai mudar da água para o vinho. Você saiu do retiro, você chegou na tua casa, o que que tinha? A mesma situação. Você perdoou seu pai, mas seu pai continuava o mesmo. A tua vida financeira era a mesma. Tudo era o mesmo. E aí vem algo importante para pensar, porque às vezes nós nos iludimos. Não, tudo vai mudar rápido, da noite pro dia, e não é nada disso. É um passe de mágicas. Exato, e se vende muito isso hoje. Não, é 3 passos para resolver tal coisa, faça isso e tal. Como é que é, cara, chegar com o coração abrasado, foi lindo, foi gostoso, mas chegar e ver que tá tudo igual. E aí? O sonho. Se o sonho não estiver estabelecido e você não tiver essa clareza de qual é o teu sonho, não vai. Porque justamente eu tive que voltar e eu continuei, fiz a 7ª série, eu fiz a 8ª série e eu continuava catando papel. Caramba. Quando os meus colegas do Wilson Joffre de sala descobriram, me encontraram, me viram, cara, foi a maior chacota. Né? Hoje tem o problema do bullying, se imagina na época, né? A galera, catador de papel, é isso, aquilo, os apelidos, aquilo, aquilo outro, né? Então, assim, eu precisava enfrentar isso e essa realidade não tinha mudado. Eu tinha recebido uma graça espiritual e eu tinha um sonho. Então eu precisava lutar por aquilo. Certo. O que acontece hoje com as pessoas e com os jovens? Eles até têm um sonho, mas eles não estão dispostos a pagar o preço, a lutar por isso. E essa é uma grande diferença de quem quer conquistar. Se você quer superar, seja quem for, você quer superar, você tem que estar disposto a pagar o preço. Se você não está disposto a pagar o preço, não vai superar. Porque só criar a ideia de um sonho, todo mundo cria. Ninguém quer ser infeliz, ninguém quer ser um fracassado, ninguém quer desistir no meio do caminho. Mas o que as pessoas não têm é um propósito definido, o quanto eu quero pagar o preço para realizar o meu sonho. Eu tinha uma promessa. Uma mulher que eu não conhecia disse, se você estudar e terminar o 1º grau, nós vamos te arrumar um trabalho. Ela não tinha me dito qual era o trabalho, quanto eu ganharia, o que eu faria e tal. Falou, é isso aí, é isso sonho. Que eu quero, esse é o meu sonho, pagar o preço. No Wilson Joffre, eu lembrei ontem, foi engraçado, passando ali na internet, vendo algumas coisas de terno, algumas outras coisas, por conta de um outro evento, e eu passei por uma imagem que foi o meu primeiro tênis no Wilson Joffre, o meu primeiro tênis da Lecoq, que eu comprei de um senhor que era catador de papel, seu José, até faleceu já há muito tempo, e eu comprei dele. Ele ganhou esse tênis e ele passou por mim, né, com a carrocinha dele de papel, e eu conhecia ele, a gente sempre conversava, ele já era mais senhor. Sim. E eu vi ele e falei, ei, seu José, esse tênis aí. Ele falou, eu ganhei e tal, mas ele é meio grande para mim. E eu olhei o tênis e falei, cara, esse tênis serve para mim. Falei, seu José, eu quero fazer uma proposta de comprar esse tênis seu. Pensei, pensa eu chegar no Wilson, né? Wilson Joffre, chegar de tênisão e tal. Era um tênisão da Lecoq, tem um galinho assim, né? Da Lecoq, hoje não é tão conhecido aqui. E aí eu troquei 7 quilos de osso. Porque quando você está catando a reciclagem, na época a gente catava osso também, né? Hoje nem é permitido e tudo mais, mas você catava o osso, juntava.
vendia para fazer ração, né? Eu troquei 7 quilos de ossos por aquele tênis. Aquele foi meu primeiro tênis que eu pude ir pro Wilson Joffre com um tênis usado que alguém já tinha ganho. Caramba! E eu ia felizão com aquele tênis, Não, cara. tô apavorando. Muito felizão. Ontem eu vendo os ternos ali na internet e aí colocando o sapato Apareceu e tênis, o tênis. apareceu o da Lecoq. Falei, eu tenho que comprar um tênis Comprar um desse aí, né? Vou comprar e te mostrar. Caramba, meu irmão. Enfim, cara, cheguei a emocionar porque se o teu sonho você não tem clareza do que é e você não está disposto a pagar o preço, qualquer situação aversiva vai te tirar. Eu tive que fazer a 7ª série, eu tive que fazer a 8ª série, continuar catando papel. Virou aquele ano, e aí terminou o ano, e eu tinha passado, sido aprovado para ir para o 2º grau, para começar. Tá. Início do ano eu passo ali para fazer a matrícula, né? Passei um dia, a escola fechada, né? Vim já, cara, não tinha telefone. Eu não tinha telefone para ligar. O colégio já tinha telefone, já existia o telefone, já existia o orelhão e tudo mais. Eu não tinha telefone, ok? Então eu vinha ali para buscar informação. Certo. Passei um outro dia de novo, estava aberto lá a secretaria, cheguei lá, as aulas não tinham começado, e aí fui me informar, fazer a matrícula, como é que faz, já a matrícula está pronta, aquilo e tal. E aí essa Virgínia me chama lá. Fala, olha só, lembra do nosso combinado? A gente tem uma proposta de trabalho. Cara do céu, pensa a felicidade naquela manhã, né? Ela me falou como era o estágio, ela me explicou o que era ali em 5, 6 minutos, o que eu deveria fazer na entrevista. Eu nunca tinha feito uma entrevista de trabalho e tudo mais. Ela me disse onde que era um espaço da prefeitura lá no bairro Coqueiral e que no outro dia, tal horário, eu deveria estar lá. Tinha um endereço ali e tudo mais. Ela me deu uma fichinha, né, um encaminhamento para o estágio e tudo mais. Cara, pensa, eu peguei direto a minha charretinha, torei do Wilson Joffre lá pro Morumbi. Felizão da vida, Arrumei né? meu trabalho. Vou contar para meus irmãos, contar para minha mãe, quando ela chegasse à tarde, né, e tal, pro trabalho. E aí eu vou para essa entrevista no outro dia e aí começo a realizar o meu sonho, que era ter um trabalho. Agora, o que esse trabalho me trouxe? Eu comecei a trabalhar num ambiente fora da rua, num ambiente mais saudável. Caramba. Existiam pessoas ali que falavam de outras coisas, que eu não ouvia na rua. Certo. Tinha uma outra conversa, tinha um outro diálogo, tinha uma outra coisa. Tudo aquilo era vislumbrante para mim. Que eu pensava, cara, tem uma vida de fato melhor, né? Eu estava certo. A probabilidade de um trabalho me ajudaria a mudar. E aí começa toda a parte de resgate dos meus irmãos, porque nessa época aí as coisas já estavam bem avançadas, né? Com toda a revolta deles, com meu pai também. Toda a situação, né? Tem aí o menino que me cumprimentou aqui, que trabalha aqui com vocês, que conheceu o meu irmão, o Clever e tudo mais. Antes dele se converter, já estava bastante envolvido na maconha e tudo mais, então precisava resgatar ele, né? Me diz uma coisa, você falou de droga, você chegou a experimentar, a usar, ter algum vício, alguma coisa assim? Cara, eu cheguei a experimentar porque era o cotidiano da minha realidade de vida e tal, tudo mais, mas por uma revolta. Eu tinha tanta revolta que eu não precisava me drogar. Eu era mais revoltado são do que drogado. Então, eu não cheguei a experimentar, conhecer a maconha e tudo mais, mas eu não fazia questão, entendeu? Eu tinha tanta revolta que eu não fazia questão. Diferente já desse meu irmão que, infelizmente, teve uma experiência bastante forte aí com a questão da Clésio, droga. você falando aí, eu fui mapeando aqui. A primeira coisa, na tua situação de vida, você não tinha escolha. Você tinha que fazer alguma coisa. É isso? Tinha que achar uma saída. Tinha que dar uma solução. Beleza. Que hoje faz parte do meu princípio. Segunda coisa, inclusive depois você fala desses princípios aí pra nós. Depois, você tinha uma certa fome. Fome física, precisa comer. Sim. E a fome de que tem que ter alguma coisa melhor. Tem que ter alguma coisa melhor. Beleza. Depois você teve um sonho, que era ter o tal do trabalho, que você nem sabia o que era, para que servia, mas você queria. Eu queria um sonho. Beleza. Depois tem um quarto ponto na tua história. Você teve o quê? Uma conexão com Deus. Uma experiência com Deus. Muito. Então, assim, juntando tudo isso, a esperança foi renovada. Muito. Né? Sim. A esperança foi renovada. Então, aqui talvez seja uma chave importante para as pessoas. Talvez você que está assistindo aqui esse papo, ou está ouvindo no Spotify, alguma coisa assim, você deva estar vislumbrado, até assustado, quem sabe, com a história do Clésio, tudo que ele está contando aqui. Mas isso é mais comum do que você imagina. Tem milhões de pessoas passando por isso todos os dias, até por coisas piores. Muito piores. Só que é o seguinte, teve um momento que ele falou, eu não tenho escolha. Essa é uma virada. Depois, ele ativou uma fome, a fome de mudança.
Depois, ele teve um sonho e uma experiência com Deus. E se eu parasse agora o podcast aqui, sem o Clésio contar exatamente o que ele faz hoje, como tá, para mim já valeu. Eu preciso decidir no que eu não vou mais ter escolha, ou seja, não tenho mais escolha nisso aqui. Eu só vou prosperar. Né? Tem momentos que a gente fica procurando escolha, eu quero isso. Não, então decida para que você não vai mais ter escolha. Eu vou fazer e não tenho escolha. E aí vai, ativa sua fome, ativa seu sonho, tenha uma experiência com Deus. Enfim, aqui vai se desenhando um improvável que não tinha como dar certo, mas que se tornou provável. E essa é a grande chave. Essa é a grande chave. Porque você não depende, você que está ouvindo e que vai ver, você não depende da aprovação ou da probabilidade. Você não depende. E para ser um fora da curva, você não depende da probabilidade da aprovação. O que vai fazer a diferença, o que vai te tornar fora da curva de fato é essa decisão, a experiência com Deus e o quanto você está disposto a realizar o teu sonho, o quanto você está disposto a pagar o preço para realizar o teu sonho. Caramba. Isso vai fazer você sair da curva, porque talvez você esteja vendo e você não passou pelas situações de tomara que você não tenha passado pelas situações que eu tive que passar e que dou graças a Deus hoje de ter passado. Mas você está tomando algumas ações e alguns comportamentos, mesmo tendo pai, mesmo tendo mãe. O que está faltando para você é estabelecer essa ordem que o Jefferson fez aqui agora e que faz todo sentido. Você precisa tomar essa escolha, tomar esta decisão. Decida isso. Busque a experiência com Deus. Talvez você já esteja buscando uma formação, conhecimento, uma experiência, uma mentoria, o que é bom, o que é excelente, porque ajuda muito, que me faltou muita informação. Se você tem informação, é importante. O problema hoje, Jefferson, é que as pessoas têm muitas informações. Sim. E essas informações, elas não conseguem aplicar e captar para elas. E essa é uma dificuldade. Sim. Então, talvez você esteja numa realidade diferente, mas o que você precisa é fazer esse passo a passo. E aí a vida muda. Porque ser um fora da curva e superar não depende da probabilidade. Sim. Se eu esperasse da probabilidade, eu não tinha. Era. Se eu esperasse de outras condições ou oportunidades e tudo mais, eu poderia, né, como eu sempre falo, contar a história triste. Você quer ouvir uma história triste? Eu posso te contar várias histórias tristes. Caramba. Eu posso te contar as primeiras noites, dormindo na rua, dormindo numa caixa de papelão. Eu posso te contar as experiências de ter que virar uma noite, 2 noites sem ter o que comer. Eu posso te contar as experiências dolorosas de você trabalhar, ir lá no Tropical, trabalhar o dia todo, o cara dizer que vai pagar você, ele não aparecer para te pagar e você não ter nem como voltar e nem dinheiro para comer, depois de trabalhar um dia. Eu posso te contar N histórias tristes, mas isso não é o que muda. Não é o que muda. Não é a minha história triste, nem a minha experiência do que eu tive. É o que eu faço com ela. É o que você vai fazer com o que você está vivendo hoje. É isso que muda. Legal. Porque senão eu fico esperando a probabilidade, eu fico esperando a condição de fazer. Sim. E eu preciso tomar essa decisão, ter essa experiência com Deus e alimentar os meus sonhos. Tá. Aqui é uma âncora que faz com que eu possa virar a chave. Cara, enquanto você vai falando, eu fiquei imaginando o quanto você precisou se desconectar desse personagem que você vivia para poder chegar hoje. Eu imagino que é um processo, né? É um processo. Você teve que resgatar teus irmãos, você teve que aprender a trabalhar, você teve que... Enfim, aprender a falar? Falar. Né? Hoje as pessoas falam, nossa, você fala e tal. Eu falo, cara, eu tenho vergonha de atravessar dentro da igreja, de um lado para o outro, eu fico envergonhado, eu não quero que as pessoas me vejam. Né? São resquícios disso e tudo vem superando. Mas a gente aprendeu a falar. Eu aprendi a falar. Foi necessário, foi essencial e hoje a fala é um instrumento muito hábil e necessário para aquilo que eu faço com as pessoas, né? Que é orientar, que é compartilhar, que é direcionar as pessoas. Então a fala é essencial, mas é aprendido. A partir boa disso, tudo pode ser mudado. Caramba. E tudo pode ser aprendido. Tá aqui, é o meu 5º princípio. Que massa. Toda hora é hora de aprender e eu posso aprender. Clésio, você... Nessa pegada, você... Aí que tá, né? A gente costuma dizer, né, que o que nos bloqueia também está impedindo o que é o nosso propósito, o que a gente deveria estar vivendo. Então, frase bem popular, né? O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Ou seja, onde tinha mais dor, também você criou uma musculatura para enfrentar a vida. Então, você também... Você não jogou fora as oportunidades quando elas vieram, né?
Fala pra mim aí, cara, aquele menino da rua, catador de papelão, veio conquistando na vida profissional? Você trabalhou muito tempo na Serasa, como é que foi essas conquistas, essas viradas de chave? Exatamente. Eu tive essa graça de entender aquela revolta e aquele destemor que eu usava para combater a Aham. realidade da vida e para ajudar a minha mãe e buscar os meus irmãos, eu canalizei isso dentro da questão do trabalho. Quando eu iniciei com o trabalho, foram aquele primeiro estágio, depois vieram outras oportunidades. Então, aquilo que ninguém queria fazer, eu sempre queria fazer. Né? Aquilo que todo mundo achava difícil de fazer, tem que ficar depois do horário. Todo mundo reclama, porque eu tenho horário. Porque eu sempre ficava, eu sempre fazia o diferente. Certo. E isso foi me dando um combustível e uma condição diferente de ser ousado no trabalho. Então, a ousadia sempre me impulsionou. E Sim. eu uso isso hoje. Eu sei que eu tomo ações e decisões, até mesmo nos meus pequenos negócios ainda hoje, Aham. que outras pessoas não tomariam, que outras pessoas não fariam. Mas eu vim pegando aquilo que era a minha grande dor, que era o meu grande E virou um desafio, recurso pra você. que ele virou recurso, que é Caramba. o recurso, entendeu? E ele passa a me apoiar. Então, o destemor, né, a força de querer fazer, a força de vontade, o enxergar diferente, e isso me Caramba. ajudou. Tanto que na questão da carreira profissional, né, você comentou ali do fator da Serasa. Antes ainda da Serasa, eu trabalhei na Foz Tintas. E aí, a capacidade de captar, veja, aqui é bem importante, me permita compartilhar com todos vocês aí que estão nos acompanhando e você que vai ver. A receita, a informação, o direcionamento, às vezes ele não vem estruturado. Não vem pronto, alguém chegando, te pegando na mão, te conduzindo. Ele não vem. Você precisa ter essa capacidade de colher isso. Quando eu fui para trabalhar na Foz Tintas, duas grandes chaves viraram muito importantes na minha vida. A primeira, eu fui fazer uma entrevista com o compadre Valentim, da Foz Tintas, que era o proprietário, e abria aqui em Cascavel. E na entrevista ele falou assim para mim, né? Eu disse para ele, olha, então se o senhor precisar de alguma informação, referência minha, né, do meu trabalho que eu fazia, eu já trabalhava com vendas e Sim. eu era um colorista de tinta, eu desenvolvia tinta automotiva, acertava tinta, já tinha aprendido isso, né? Então, e eu aprendi as coisas rápido, eu tinha essa facilidade de aprender as coisas rápido. Quando eu falei isso para ele, ele disse assim para mim, olha, Piá, ele falou assim, né? Olha, Piá, se você trabalhar igual o Garguete fala, o Garguete é uma oficina que tem aqui em Lembro. frente ao Centro de Convenções, um cara bem conceituado. Se você trabalhar igual o Garguete fala, você vai vir trabalhar comigo e eu quero que você trabalhe e ganhe 1 milhão. Quando ele falou isso, eu falei, cara, o que é 1 milhão? Quanto zero tem 1 milhão? Nunca ninguém tinha me falado 1 milhão. Eu tava vindo de uma outra caminhada, outro jogo, de outro negócio. E o cara falou, vem trabalhar comigo para ganhar 1 milhão? Nossa. Cara, aquilo despertou, me chamou a atenção. Eu falei, venho. Eu falei, então pode vir, pode começar e tal dia, combinamos e tal para começar. Beleza, foi uma das coisas muito importantes que ele me Certo. despertou. Também na Foz Tintas, antes ainda de ir para a Serasa, eles fizeram um pequeno teste. O cara pegou a Você SA, tinha um testezinho lá, e aplicou, tirou cópias e aplicou para todo mundo que estava na empresa na época. Depois ele me chamou. O Milton me chamou lá e falou, Clésio, eu queria falar com você. Ah, tudo bem, o que foi? Eu pensei, respondi alguma coisa errada, né? Marquei alguma coisa Sim. errada no teste lá. Ele falou, olha só, essa pergunta aqui, de todo mundo que trabalha aqui, você foi o único que respondeu. A pergunta era o seguinte, você venderia a sua única casa para abrir um negócio seu? Essa era a pergunta. E eu tinha sido de todos, na época já tinha uns 8, 10 funcionários, de todos que ele aplicou o mesmo teste, o único que tinha respondido era esse aí. Eu coloquei que sim, eu venderia minha casa, ainda que fosse minha única casa para abrir um negócio. Né? Então eu tinha aquela decisão de empreender. E ele falou, cara, né, você tem uma visão de empreender, de fazer as coisas e tal, Certo. isso me chamou a atenção. Beleza, então essas coisas desse conhecimento, ele não chegou estruturado. Ele não chegava estruturado para Legal. isso. A virada de chave do Valentim me chamou a atenção. Ali eu falei, cara, o que é 1 milhão de reais? Como é que ganha 1 milhão? Sim. Eu estava trabalhando para ganhar R$ 1. Eu estava ganhando R$ 1. Eu estava trabalhando para comprar um cachorro quente, para comer. Sim. Né? E o cara me fala disso, que se ele me falou isso, tem possibilidade. Uau. O que eu preciso fazer? Achar a forma de fazer isso. Então, interessante você falar, né? Às vezes, nós queremos que venha tudo pronto. Os insights, os códigos, as viradas de chave, os desbloqueios e não sei o que e tudo mais, tá na moda falar disso e tal.
Mas o que é para acontecer e o que vai girar a nossa chave vai vir aos poucos, ou vai vir tudo bagunçado. É como se ganhasse um Lego desmontado, né? Você vai ter que montar. Sim. Então, essa capacidade de olhar para isso e falar, peraí, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui. Cara, você não aprendeu isso na riqueza, você aprendeu isso na pobreza. Na pobreza. Você aprendeu isso... E sem estar estruturado. Exato. Então, assim, há uma coisa, há um diferencial ali que você precisou, falou, cara, eu vou ter que fazer. Aí você leva isso para dentro do mercado corporativo e as coisas começam a fluir. Exatamente. E aí, veja, hoje tudo é o tutorial, né? Você dá um Google, né? Você abre aqui, você vai buscar o tutorial, alguém já fez, está pronto, tem alguma coisa, agora o ChatGPT, né? Que ensina a fazer tudo, tá tudo mais fácil. E isso está nos alienando. Está nos alienando, está alienando a juventude, está alienando o profissional, o trabalhador. Dentro das empresas tem muitos profissionais com muito talento que estão alienados, porque eles estão esperando o tutorial pronto. Só que se você pegar o mestre dos mestres, o líder dos líderes, Jesus falava de que maneira? Através de parábolas. Ele ensinava através de parábolas, ele lançava, e você tinha que ter a capacidade já de traduzir aquilo para a tua realidade de vida. Ela era aplicável a todos. O que ele falava nas parábolas se aplicava a todos. Mas eu tinha que ter a percepção, a capacidade de captar. E é isso que a vida está fazendo. É isso que a vida está fazendo agora, com você que viu o podcast até agora. A informação está chegando para você. Talvez ela não esteja estruturada. Primeiro passo, segundo passo, A, B, C, D, essa condição. Mas ela está chegando para você. O que está faltando é captar essa informação e eu degustar e eu aplicar ela dentro da minha realidade. É interessante você falar essa questão de que as coisas foram acontecendo e você foi entendendo as informações e foi organizando até chegar onde você chegou. O que muitas vezes é difícil para mim, para qualquer pessoa, eu imagino que seja, é que no momento que nós estamos vivendo o processo, nós olhamos para o redor e falamos, olhamos ao redor e, cara, não tá dando certo, não tá fluindo. Parece que não tá dando certo. Parece que não tá fluindo. Então, essa capacidade de continuar, mesmo quando parece que não tá fluindo, esse é o jogo, né? Sim, exatamente. E o que alimenta isso? Lembre-se, eu volto a refrisar. O que alimenta? A clareza do teu sonho. Legal. A clareza do teu objetivo. Porque senão no meio do caminho você desanima. Primeiro, hoje, o que você bem falou também, a comparação. Hoje é muito mais, eu começo a me comparar, daí eu falo, cara, mas não tô caminhando. Nossa, o piá de 20 anos é youtuber, tem R$1 milhão. Ah, porque o cara chegou nisso, isso, aquilo. Eu não sei o caminho que ele fez, o quanto ele passou. E aí eu começo a me comparar e me desanimo. Por isso que se eu não tiver o meu sonho estruturado, aonde eu quero chegar, essa visão bem estabelecida, eu começo a me comparar e desanimo. Porque eu tenho que viver o meu processo. Você vai ter que viver o seu processo. Cada um que está ouvindo vai ter que viver o seu processo. Ninguém vai viver o teu processo por você. Ninguém vai viver. Se você decidiu, criou um alvo e você falou, é para lá que eu vou, você tem que estar disposto a saber que vai enfrentar desafio, que não vai ser fácil, não é essa coisa de... Não tem como ser fácil. Não tem. Não tem como ser fácil. E o fora da curva é alguém que fez algo de diferente. Exatamente. Algo de difícil. Ele superou algo. Alguém por isso que é fora da curva. Alguém que não desistiu. Alguém que falou, vou seguir meu processo, não importa o que seja. E não tem nem como imaginar que tudo vai dar certo. Isso é uma ilusão. Não, nem tudo vai dar certo, cara. Muita coisa vai dar errado. Exatamente. Você tem aquela frase famosa, né? Tá rodando aí bastante na internet, né? Que, já ouviu falar de Napoleão Hill? Já ouviu? Já ouvi falar um pouquinho disso, já ouviu falar de Paulo Vieira? Já ouvi falar também. Já ouviu falar de Paulo Vieira, né? Já ouviu falar do tal do Elon Musk? Já ouviu falar e tal? Você já ouviu falar do Bastião da Silva? Não, cara. Não. Sabe por quê? Porque esse cara desistiu. Esse é o cara que desistiu. Os nomes que você lembra e que você conhece, que você está ouvindo falar, foram aqueles que não desistiram no meio do processo. Já ouviu falar de Clésio Luz? Ele era catador de papelão. É esse cara mesmo. Pois é, ele não desistiu também. E não dá para desistir. Não dá. Tem muitas situações que elas são aversivas. E elas querem, eu sempre digo, né? Toda situação aversiva, e eu peço isso, meu Deus, deixa eu entender, toda situação aversiva, ela não tem outro condão a não ser me aproximar mais do que eu preciso. Só que às vezes eu desisto, eu paro na dor, eu deixo a dor me dominar, eu deixo ela ser mais forte do que o meu sonho, do que o meu propósito.
só que nenhuma dor é suficiente forte para me derrubar. Aliás, Og Mandino, né, vai dizer isso lá no livro O Maior Vendedor do Mundo. Ele tem uma frase muito famosa que eu gosto bastante que diz assim: se a minha decisão de vencer for suficientemente forte, se a minha decisão de vencer for suficientemente forte, o fracasso jamais me atingirá. Uau. Olha que importante. Ou seja, eu estou decidido. Eu tenho um propósito, eu tenho um sonho. Certo. Não tem o que vai me derrubar. A dificuldade vai ter. Não está dizendo que não tem dificuldade. O próprio líder, mestre, Cristo Jesus falou, no mundo tereis aflições. Coragem, eu venci o mundo. Certo. Ou seja, aflições é normal. Eu tenho que ter essa capacidade de entender e superar isso. Porque não é a dificuldade não veio para me tirar do propósito. Ela veio para me aproximar. Cara, você falando aí, eu fico imaginando, né? Quem olha isso não consegue imaginar que isso aí tá saindo daquele menino, né? Cara, e aí, mano? O que você já teve de desfrute legal? O que você já conquistou? O que aquele menino já conquistou? Cara, aí as conquistas vêm na mesma proporção. Eu digo que eu, né, hoje, graças a Deus, tenho um desfrute, uma vida, na proporção da dificuldade que Deus me deu a graça de superar lá, né? Então, assim, aí você comentou da empresa. Tive a oportunidade de passar por um processo seletivo, né? Que foi trabalhar na Serasa, lá. Saí da Faustintos, fui para a Serasa. Dentro da Serasa, por ser realmente ousado, e hoje, né, a palavra que se usa aí, disruptivo, né? Tive a promoção no meu 4º mês já, eu já tinha superado as metas do ano, tive a primeira promoção. Dentro da Serasa, aprendi muito. Dentro da Serasa, tive a oportunidade em 2010 de fazer minha primeira formação em liderança em coach, né? Era Líder Coach 3D. Eu ganhei esse prêmio da Serasa. A Serasa deu essa condição de fazer a primeira formação em coach lá, e lá eu pude descobrir muitas coisas. Entender sobre pessoas, entender sobre processos, entender sobre empresas, né? O que me habilita hoje chegar em empresas de diversos tamanhos, diversos segmentos, como empresas que a gente trabalha aí com 1.200 colaboradores, empresas que têm 6 colaboradores, empresas que é o proprietário e a dona. Por quê? Essa oportunidade. Então, o sonho de ter um trabalho me tornou uma pessoa hoje preparada para desenvolver pessoas dentro das empresas, treinar pessoas dentro das empresas, né? A condição de ter o sonho de mudar a vida das pessoas me deu a oportunidade hoje de estar reestabelecendo, de ter uma estrutura, de ter os meus filhos, de poder orientar os meus filhos e, obviamente, com isso que você perguntou, né? De ter as realizações, ter uma casa para dormir, né? Fico contente de poder voltar para casa, ter uma casa para dormir, ter uma acolhida social, poder estar em alguns lugares onde, se não fosse essa mudança e essa superação, nunca poderia estar. Né? E essa é a condição. É isso que, quando você decide vencer e superar, acontece. Fez 1 milhão que o cara falou que você ia fazer? Cheguei no milhão, né? Cheguei no milhão. Essa é a parte principal, né? Porque ele falou que ia ele falou e eu levei muito a sério isso, né? Aconteceu. Eu levei muito a sério. E aí fiz o propósito de chegar a 1 milhão, graças a Deus. É um dos objetivos que a gente pôde conquistar. Tem mais coisas para conquistar, elas não param aí. E essa é a parte boa, porque tem muito para conquistar e tem para todos conquistar. Uau. Essa é uma coisa muito importante. Tem para todos conquistar. Porque às vezes dá a impressão assim, pô, esse cara foi seleto. Não, não é. O que aconteceu comigo, cara, tem muito mais para conquistar. Como o Jefferson disse antes, você não precisa passar por essas situações. Isso. Aconteceu comigo, mas você tem muito para conquistar. Isso. O que precisa? Fazer essa mudança de mentalidade, essas decisões. É interessante você falar isso e eu queria trazer com muito carinho para quem está nos acompanhando, seja pelo Spotify ou outra ferramenta ou no YouTube. Você não precisa ter uma história triste para ser uma pessoa de sucesso. Não coloca esse tipo de coisa na sua cabeça, porque às vezes você vê pessoas falando de nossa, eu superei e tal. Tudo isso, tá? Sobretudo na internet, há uma narrativa chamada Jornada do Herói, onde o cara pega tudo que ele viveu, como foi, e ele organiza isso de uma forma que parece que é só isso, cara. Eu tenho que passar pelo vale da sombra da morte, entende? Hoje o Clésio contando a história do começo ao fim, você fala, é aí que tá meu problema. Eu não sofri o que ele sofreu, por isso que eu não tenho a fome que ele tem. Não é isso. Não seja fraco de mente. Você não precisa passar isso se você aprender as coisas. Então, isso que ele está trazendo é muito importante. Clésio, para viver isso e superar,
você, ao longo do tempo, criou seus códigos. O seu código de honra, os seus princípios, e você sempre compartilha nas tuas palestras, nos teus treinamentos. E eu queria que você compartilhasse para nós aí quais são, como é que é a mentalidade de um cara. Gente, presta atenção, nós estamos falando de um catador de papelão, que foi o primeiro catador de papelão com charrete, em Cascavel. Inovando. Entendeu? Provavelmente do Brasil. Então, olha aí, já estava inovando. Mas alguém que comeu um cachorro-quente pela primeira vez com 15 anos e não conseguiu comer a salsicha. Como é que um cara desse dá certo? Então, assim, há uma mentalidade, e o Clésio trouxe para nós aqui os códigos dele, a forma que ele pensa, que ele leva a vida. E se você aplicar, algum resultado você vai ter também. E aí, quais são esses princípios? Cara, então, a minha falta de referência me fez buscar algumas outras coisas que talvez a grande maioria tenha. Talvez você tenha um pai, talvez você tenha um avô, talvez você tenha um tio, né, que seja a tua referência e você talvez não esteja explorando. É muito mais difícil quando você não tem. É mais fácil se você tem. Aproveite a oportunidade e use, porque este é o caminho mais normal. Certo. Mas como eu não tinha isso, ao longo do tempo eu fui estruturando, até que hoje, obviamente, trabalhando com pessoas, eu tenho isso de uma forma bem estruturada. Mas eu trabalho com esses princípios aqui há mais de 10 anos também. Né? Eu criei lá, logo que o nascimento dos meus filhos, eu estruturei isso para poder me manter. Então eu precisava me manter. Você sentia que tinha que passar algo para eles também? Passar algo para eles, compartilhar algo com eles, e eu queria estruturar isso de uma maneira leve. Então, o primeiro princípio que eu criei é: eu só dobro o meu joelho diante do Senhor. Eu não dobro o meu joelho diante de nenhum homem, nenhum poder, nenhuma condição, nenhuma força. Eu só dobro meu joelho diante do Senhor. Que significa que eu tenho um Deus, acima de mim tem um Deus, e é somente Ele. Então, eu não vou me curvar pela quantidade de dinheiro, pela situação, pelo status da pessoa, pela posição social que ela tem, pela condição que ele tem. Não, eu só dobro o meu joelho diante do Senhor. E se eu tiver esta clareza a respeito disso, é a força que eu preciso. Eu não vou me dobrar nem diante da dor. A dor não é suficientemente para me dobrar. Eu não vou me dobrar diante do desespero. Né? Quantas pessoas eu tive a oportunidade de acompanhar que estavam ali prontas para tomar uma decisão, já tinham tomado decisões de se suicidar, de tirarem a própria vida. Não, eu só dobro o meu joelho diante do Senhor. Nem a dor, nem a tristeza, nem a angústia, nem a solidão é suficiente para me dobrar diante dela. Caraca, que massa. Se a pessoa tiver essa clareza, é o suficiente. Certo. O segundo princípio que eu criei aqui: tudo tem um jeito. Tudo tem um jeito. Cara, tem um jeito. O que você está vivendo hoje tem um jeito de você aprender com isso, de você superar com isso, de você vencer. Sempre tem um jeito. Tem um jeito de resolver. Tem um jeito de negociar. Tem um jeito de fazer uma forma. Tem um jeito. Quando você falou, né? Veja, eu não tinha essa informação na época, mas a gente inovou. Cara, você pode inovar. Tem um jeito de você inovar do jeito que você tá. Legal. Tem um jeito de você inovar no casamento. Tem um jeito de você inovar. Tem um jeito de você inovar na educação dos filhos. Ah, porque o meu filho está perdido, porque o meu filho está revoltado. Sempre tem um jeito. Sempre Legal. tem um jeito. É o segundo princípio. Massa. O terceiro princípio, eu precisava compartilhar com meus filhos a respeito de financeiro e tudo mais, e eles eram pequenos. E aí, um dia, assistindo com eles o filme do Jim Carrey, né? O filme do Jim Carrey lá do Máscara, né? Nossa, tem uma fala, tempo. Faz tempo. Tem uma fala que ele diz assim: eu não posso bancar o bacana se eu não tenho grana. E aí Deus tocou no meu coração. Isso é material, isso é um princípio importante. E aí nasceu o terceiro princípio: eu não posso bancar o bacana se eu não tenho grana. Aqui eu preciso de dinheiro. Aqui nesse mundo eu preciso entender sobre finanças, eu preciso entender sobre gerar dinheiro, eu preciso entender. E se eu não entender isso, não tem como eu me manter. Ó, você tá não falando, tem como eu fazer. Eu vejo duas interpretações. Você me diz aí se é assim que você pensa. Primeiro que eu não posso bancar o bacana, é uma questão de juízo. Mas também, se eu quero bancar o bacana, então eu preciso de dinheiro. Então que eu tenho a grana. Eu preciso de dinheiro. Legal. Eu preciso saber administrar essa grana, então, porque senão não dá. Esse código você ganhou do Máscara. Esse código eu peguei. E aí eu estruturei junto com eles aqui. Massa. Né? Legal. Aí o quarto princípio, que é bem pedagógico, né? Eu trabalhava com eles, com os meus filhos também, que é: chorar não resolve problema de ninguém. Olha aí. E isso tem a ver também com a minha história. Por quê? Cara, eu já chorei muitas noites, entendeu? E se tiver que chorar de novo, eu choro. Mas chorar não resolve o problema de ninguém. E aí, junto com isso, eu só incorporei um fator que eu sempre digo nos cursos de vendas: olha só existe 2 tipos de pessoas: as que choram e as que vendem lenço. E todo dia você vai ter que escolher qual delas você quer ser. As que choram ou as que vendem lenço?
Porque chorar não resolve o problema de ninguém. Legal. Não é que eu não chore, mas se eu tiver que chorar, eu vou vender lenço para você. Você tá chorando? Compra aqui um lencinho, leva um lencinho, ó, usa para você Posso e tal. até chorar. Posso até chorar. Mas eu vou aproveitar isso para vender meu lenço. Mas eu vou vender lenço. Legal. Essa é uma definição muito importante. Certo. O quinto princípio é, toda hora é hora de aprender. Cara, esse é um momento de aprendizado muito grande. Mas se eu não me abrir, se eu não quiser, não tem quem me ensina. Não adianta tutorial, não adianta passo a passo. Toda hora é hora de aprender. Eu aprendo com a dor, eu aprendo com a dificuldade, eu aprendo com a limitação, eu aprendo com a bonança. Eu aprendo com as coisas boas. Sim. Como é bom você levantar de manhã e ter um café da manhã legal. É muito bom. É muito bom. Dá para aprender com isso. Dá para aprender. São Paulo fala, né? Que você viver bem na riqueza e viver bem na pobreza. Exatamente. Para isso precisa aprender. Para isso precisa aprender. Só que hoje as pessoas estão tão cheias de informação, é tanta informação, que elas não estão se permitindo aprender. Certo. Cara, o que tem de informação já é suficiente para mim mudar de vida, para as pessoas Sim. mudarem de vida. Exatamente. Só que elas não estão se abrindo para aprender. Toda hora é hora de aprender. Toda hora é hora de Muito aprender. bom. Aí, a sexta é uma questão bastante óbvia, né, mas que tem a ver com todo o processo em si, que é sempre muda. As coisas mudam. Elas mudam para melhor e elas mudam para pior. Certo. A diferença é como eu estou preparado para isso, porque vai mudar. As coisas vão mudar, ok? Elas tendem a mudar. O universo, nesse momento, ele está rodando. Nesse exato momento aqui, nós temos o nosso horário e em outro local é outro horário. As coisas estão em plena mudança. Se eu não entender isso, eu me apego. E aí eu vou sofrer muito mais. Certo. Se eu não entender isso, eu vou querer ficar parado. Agora está muito bom, está quentinho, eu fico aqui. Vou entrar numa zona de conforto, entendeu? Certo. Ah, agora aqui eu tive uma experiência boa, eu tive uma conquista legal. E aí isso vai me parar. Só que muda. Vão vir outras situações e eu vou usar dessa experiência, Então, dessa habilidade sempre para muda. vencer. Sempre muda, sempre muda. E o sétimo e último princípio eu criei pensando no meu pai, né? Que tinha muito a ver com a questão de perdoá-lo e amá-lo e honrar o meu pai, né? Que é o ser humano é o mais importante. O ser humano é o mais importante. Pelo ser humano vale tudo. Vale tudo, vale tudo, vale deixar tudo, vale mudar tudo, vale tudo. Se você precisa aplicar uma mudança hoje na sua casa, o ser humano é mais importante. Uau. A sua esposa é mais importante, o seu esposo é mais importante, seus filhos são mais importantes, a sua mãe é mais importante. O seu pai, ainda que ele tenha lhe deixado, é o mais importante. Caramba. Não é o material, não é a condição, não é o status, não é a plaquinha na parede, não é quem eu sou, não são os meus diplomas, a minha formação, mas o ser humano é mais importante. Uau. E eu trabalho em cima desses 7 princípios. Caramba. Dentro disso é o que eu trabalho para poder Virou um continuar manual caminhando. de vida e hoje virou conteúdo, né? Virou conteúdo também, né? Que Onde a legal, gente cara. compartilha aí cada um deles. Dava, ó, assim, na verdade, os 7 princípios desse jeito aqui dá um baita de um livro, espero que esteja nos seus planos, fazer um livro com isso aqui. Graças a você que já deu essa ideia. Não, tem que fazer um livro. O que você acha, Rodrigo? Tem que fazer um livro? Não. Tem que fazer um livro, cara. Fazer um livro. Hein, faz um livro. Mano, capítulo 1. Mamando nas mulheres. Segundo, capítulo 2. O cachorro quente com 15 anos. Mano, como é que é? Estavam em 4? 4. 4 pessoas, né? 4 para 1. Dá até enfim. Cara, isso aqui dá manual, isso aqui dá apostila. Porque imagina a pessoa pegar e fazer essa análise, ó. Será que pra que eu tô dobrando o joelho? Primeiro, eu tô dobrando o joelho diante de Deus? Segundo, será que eu não tô dobrando pro lugar errado? Será que eu não tô dobrando pra ninguém? Então tá errado? Sim, né? também. Então, e daí tudo tem um jeito. Enfim, cara, dá um baita de um livro, dá um best-seller, entendeu? Não dá um livro. Acolha. Dá um best-seller, cara. E assim, né? É muito legal estar aqui contigo, porque eu não acompanhei essa parte da história, mas você sempre me inspirou, você sabe disso. Obrigado. Entendeu? Para quem não sabe, quando eu era criança mesmo, eu já via o Clésio falando na igreja, o Clésio pregando, programa de rádio e tal, e aquilo me encantava. Eu fui fazer jornalismo por causa desse cara. Ele talvez não, mas é verdade, talvez nunca falei assim, mas o jornalismo foi. Então você foi um cara que inspirou muita gente. E todo o desenvolvimento humano, você também tem parte com isso. E o que eu quero dizer? Você que está assistindo a gente agora, você que está ouvindo esse programa, sonha.
mas se mexe. Sonha e se mexe. Sonha e se mexe. Porque o que queima no teu coração, em alguma hora vai chegar. No momento chegou a oportunidade do tênis, que ele não imaginava. Em um momento chegou alguém falando do tal do trabalho. E a informação vem bagunçada, como o Clésio falou, vem fora de ordem, vem, mas vai vir. Cara, junta esse negócio e cresce. Assume o comando da tua vida. O nosso convite para você que está ouvindo, cara, isso aqui não é apenas para te motivar. Embora motivar é bom também. É para te ativar. É para colocar fogo no teu coração. Eu desejo que esse podcast seja uma chama viva entrando na tua vida, na tua casa, para você parar de procrastinar teu casamento, tua vida financeira, tua vida profissional, você parar de deixar para depois as coisas que poderiam estar muito melhores. E ó, vou te falar, você não precisa viver história triste. Só que você tem que fazer alguma coisa com a história que você está vivendo. Porque chegará um tempo, e eu digo isso com muita firmeza, que a vida vai te cobrar. O que você está fazendo com o que você está ganhando? Porque bom ou ruim, você está ganhando alguma coisa. Bom ou ruim, você está tendo alguma coisa para lidar. Ah, teu pai é ruim? Pois é, o pai dele também era ruim, ele perdoou e prosperou. E aí? O que você vai fazer? Qual que é a tua história para continuar nessa vida? Sai daí. Sai daí. Clésio, esses 7 princípios, mano, muito legal, cara. Gostei. Vamos falar de novo aí, vai lá. Fala aí. Número 1. Só dobro o meu joelho diante do Senhor, nenhuma outra força, nenhum outro poder. Segundo. Né? Ok? Tudo tem um jeito, tudo na vida tem um jeito. Né? Legal. Ok? Não posso bancar o bacana se não tenho grana. Uau. Terceiro, né? Ok? Chorar não resolve problema de ninguém. Né? Zero vitimismo. Zero vitimismo. E veja isso, porque isso foi criado antes de ter esse conhecimento. Antes de falar de vitimismo, já estava passando por isso. Legal. Né? E toda hora é a hora de aprender. Eu só aprendo aquilo que eu quero, mas eu tenho capacidade, veja que tem o outro lado também. Eu tenho capacidade de aprender qualquer coisa. Quem está nos ouvindo, cara, você tem capacidade de aprender. Uau. Você tem capacidade de mudar. Todo comportamento é mutável. E ele pode ser mudado. Quando você falou ali, isso aqui não é só motivacional, isso aqui é transformacional. Exatamente. Motivacional é bom, é excelente. A gente precisa dar um gás, a gente precisa de dopamina, endorfina, serotonina. É bom, o motivacional traz isso. Mas ele é transformacional, se você entender. O sexto, a única certeza é que tudo muda. Legal. Sempre muda. Vai mudar, vai haver mudança. E o sétimo, o ser humano é o mais importante. Caramba, que massa. Clésio, já que estamos falando de coisas que você pensa aí, eu desejo, meu irmão, que você viva pelo menos mais uns 100 anos. Amém. Tá? Só que você vai ter que definir a sua lápide agora. Nós vamos, daqui 500 anos, alguém vai passar num cemitério e vai olhar, o que é esse cara aí? Olha a fotinha ali. Tal. Vai estar lá... Cleone, né? Cleone Clésio dos Santos Luz. Cleone Clésio dos Santos Luz. E vai estar escrito uma frase na tua lápide. O que você gostaria que tivesse escrito lá? Essa frase que eu sempre digo. A todos é dado a oportunidade de mudar e ser feliz. Uau. Como está acontecendo agora. Se você está ouvindo, independente de onde você esteja, o local que você esteja, a todos é dado a oportunidade de mudar e ser feliz. Talvez você não esteja sendo feliz porque você não quer mudar. Você quer continuar do jeito que você estava fazendo, da maneira que você está fazendo, da maneira que você está pensando. Por isso, a oportunidade está aí. Essa é a hora de ser feliz. Só precisa mudar. A todos é dada a oportunidade. A quem sofreu é dada a oportunidade de mudar. A quem não sofreu e não precisa sofrer é dada a oportunidade de mudar. Você não precisa sofrer. Caramba. Você não precisa passar fome para você ter que saber qual é o sabor de um cachorro-quente, qual é o sabor, qual é o valor da comida que a sua mãe coloca na mesa para você. Que talvez você reclama que não ficou do jeito que você queria, da forma que você queria. Você não precisa. Mas a todos é dado a oportunidade de mudar e ser feliz. Esse é o podcast que eu menos falei. Eu vim aqui para só ouvir e saio daqui abastecido, tá? Meu irmão, a gente sabe que tem muitas outras histórias, né? Tem a tua história com o casamento, a virada de chave que você teve, né? Enfim, daqui a pouco chega a hora, né? Sim, tá chegando compartilhar. Chegando a hora de falar disso. Tem as histórias com teus irmãos, tem história com filhos, enfim. Tem um cara da cachoeira que quase morreu e tem enfim, tem tanta história para contar, mas não dá. Nós vamos ter que fazer outro episódio. Então, a galera aí, quem quiser ver o Clésio de novo, comenta aí embaixo. Aí eu quero de novo. Quero saber mais histórias, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. Quero te agradecer.
E desejo que Deus abençoe você, prospere todos os teus negócios, tudo que você for fazer, que você consiga impactar vidas, que é uma coisa que você ama fazer, né? E que a partir de sempre, mas no dia de hoje, assim, que você receba uma nova energia, uma nova unção de Deus mesmo para você fazer tudo que Deus manda aí no teu coração. Amém, meu irmão. Acolho, agradeço muito a oportunidade, é sempre uma alegria muito grande estar com você, partilhar. Tudo isso tem parte sua, você sabe que eu identifico, né, intitulo. Até hoje, quando eu vinha para cá, a Ana lá, a secretária, falei assim, tem um podcast com o Jefferson. E ela falou assim, tem um teu coach. Eu falei, sim, é o meu coach. Eu tenho aonde chamar esse cara do meu coach, né? Que legal. Então é sempre bom estar contigo. Tamo junto. Fico à disposição mesmo, né? Agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar e reforço o que a gente começou falando. A todos é dada a oportunidade de mudar e ser feliz. Obrigado por tudo, viu, meu irmão? Obrigado, meu mestre. Tamo junto. Sucesso. E você que acompanhou aqui, por favor, deixa seu comentário, seu feedback, compartilha, marca pessoas. Me siga lá no Instagram, Jefferson de Lima. Como é que encontra você no Instagram? Clésio Luz Oficial. Clésio Oficial, entendeu? Oficial. O cara é outro nível mesmo. Tamo junto, um forte abraço e eu vejo você no próximo episódio.